Fala pessoal, bem-vindos ao Nova Concurso, sou o professor João Brasil. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre equações, vamos ver tanto a equação do primeiro grau quanto do segundo grau. Primeiro entender o que é uma equação, como resolver, como é que eu ataco uma equação e os métodos de solução. Do primeiro grau um pouco mais simples, segundo grau uma fórmula específica, a famosa fórmula de Bhaskara, mas ver como resolver, formatos de equação para dar um overview geral para vocês. Vamos lá? Então, começando aqui. Então, o que é uma equação? Que raios é uma equação? Então, a equação é toda sentença matemática que tem uma incógnita para a gente achar. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, fulano ganha um determinado salário e hoje ele recebeu a notícia que ele vai ter um aumento de R$500 e vai passar a ganhar R$3.000. Qual é o salário dele hoje? Então, eu falo, bom, eu não sei quanto é o salário, eu vou chamar de X. Vai ganhar mais R$500 e vai passar a ganhar 3.000. Opa, isso é uma equação. É uma sentença que tem uma incógnita. Então, incógnita, a gente vai colocar uma letra X, Y, Z, W, J de João, N de Nova, o que vocês quiserem. Mas é uma letra que eu não conheço. E o meu problema consiste em encontrar o valor para essa letra. Beleza? Então, é isso que nós temos aqui que fazer numa resolução de equação. Então, incógnita é uma letra. Pode ser X. Pode ser Y. Pode ser Z, CW, J, N. E por que primeiro grau? O que é uma equação do primeiro grau? Então eu coloquei várias equações aqui embaixo para vocês. Para a gente ver o porquê que é uma equação de primeiro grau. Porque aqui o expoente do x é como se fosse 1. Ah, não tem expoente. O do y também não. Exatamente. Quando não tem número, é como se ele fosse 1. Então, 1, 1. Então, quando ele não tem um expoente, é primeiro grau. Se tivesse um expoente 2, fosse x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado, seria uma equação de segundo grau, que a gente vai ver também hoje. Então, essas são exemplos de equações do primeiro grau. Tem uma incógnita para achar? É uma equação. Ah, aqui tem duas, uma de cada lado, sem problema nenhum. Pode ter. O importante é ter incógnita. Vamos lá? E aí, como é que eu resolvo? Então, tem um passo a passo aqui que a gente pode aplicar em toda a equação do primeiro grau. O problema consiste em colocar tudo que é incógnita para um lado, tudo que é número para o outro. Deixar a incógnita positiva e dividir ou multiplicar no final. Fala, João, muita informação. Vou fazer um passo a passo com vocês, tá bom? Então, 2x mais 3 igual a 9. Então, eu quero deixar incógnitas de um lado e número do outro. Então, eu vou deixar as incógnitas todas do lado esquerdo e os números todos do lado direito. Bom, se eu olhar aqui para minha... Do lado direito de quem? Do símbolo de igual, tá? Equação é uma balança. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então é o seguinte, 2x mais 3 igual a 9. Eu tenho incógnita e número na esquerda e número na direita. Então eu quero deixar só 2x do lado esquerdo. Eu tenho que sumir com esse mais 3. Para eu sumir com esse mais 3, eu tenho que trocar ele de lado. Em equação, quando eu troco um número de lado, ele passa o mesmo número com o sinal trocado. Tá bom? Então vai ficar 2x é igual a 9. Aí o 3 vem para cá. Ele estava positivo aqui. Então ele vem para cá, negativo. Agora eu vou fazer a conta. 2x igual a 9 menos 3. 9 menos 3, 6. Legal. Incógnita, ela tá positiva? Tá, não tem sinal de menos aqui na frente, né? Então ela tá positiva. Então eu já fiz isso incógnita de um lado, números do outro, incógnita positiva. Se não tiver, depois eu explico o que tem que fazer. Agora tem que dividir ou multiplicar. Como assim? O resultado final de uma equação, eu quero chegar em algo assim. Incógnita igual a, ou seja, a incógnita tem que estar sozinha. Tá? Completamente sozinha. Bom, e aí, ela está sozinha? Não, ela está com 2. O 2 está multiplicando o x. Como é que eu deixo sozinho? Tem que passar o 2 dividindo. Operação inversa. Então, esse 2, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a solução da nossa equação
Peraí que ficou esquisito aqui. Solução igual a 3. Pronto. Ok? Vamos fazer mais um agora? A mesma coisa. Agora eu tenho incógnita dos dois lados, número dos dois lados, uma confusão. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar. Eu tenho incógnita em número na esquerda, incógnita em número na direita. Vamos jogar todas as incógnitas para um lado. Então eu vou jogar tudo para a esquerda. Eu vou pegar esse 2e, que está aqui, e vou jogar para o lado esquerdo. Então vai ficar menos 3e, aqui eu não vou mexer, mais 7, e aí vem o 2e aqui. Ele não estava positivo aqui, mas não tem sinal na frente. Quando não tem é mais, então ele passa com sinal de menos. Igual a menos 1. Beleza. Agora esse mais 7 aqui é número. Então incógnitas para um lado eu já resolvi. Eu vou passar ele agora para o outro lado. Então ele vem menos 1, eu coloco o 7 aqui. Tá com sinal positivo, vem com sinal negativo para cá. Números para o outro lado. Agora eu vou juntar tudo. Menos 3e menos 2e vai ficar menos 5z. Menos 1 menos 7, menos 8. A incógnita está positiva? Não, está com sinal de menos. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar a minha equação inteira, todos os números dela, por menos 1. Por que menos 1? Só para trocar o sinal. Aí vai ficar menos 5z vezes menos 1, 5z. Menos 8 menos 1, 8. Está positivo. Agora vamos lá. O z está sozinho? Não, ele está com 5 na frente. O que eu tenho que fazer para tirar o 5? Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Z igual a 8 quintos. Se eu fizer a conta, vai dar 1,6. Ah, posso deixar como fração 8 quintos? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Então essa é a equação do primeiro grau. E a do segundo grau? Por que segundo grau? Porque segundo grau o x vai ter um expoente agora ao quadrado. O x, o y, o z. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 4 é igual a 20. Opa, tem um quadrado aqui, ó. Tem um número 2 aqui. Por isso, segundo grau. Se fosse um 3, seria terceiro grau. Se fosse um 9, seria nono grau. Então, a forma geral da equação do segundo grau era o seguinte. Ela é um número a, que multiplica o x ao quadrado, um número b, que multiplica o x, mais um número c igual a 0. O que é a, b e c? São números. São números reais. Então, por exemplo, uma equação assim, 2x ao quadrado mais 3x mais 5 é igual a 0. Quer dizer que o a é 2, que o b é 3, que o c é 5. Ok? Então, é assim que a gente reconhece os números. Então, essa é a forma geral da equação do segundo grau. E eu tenho uma equação completa, que é igual a essa que eu passei para vocês agora. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E o que é uma equação incompleta? Quando ela não tem algum dos termos, mas algum desses dois termos aqui. Porque o x quadrado ela tem que ter. Se ela não tiver o x quadrado, não é uma equação do segundo grau. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 25 é igual a 0. É uma equação incompleta. Por quê? Porque não tem nenhum termo que multiplica só o x. Tá? Mas existem técnicas para resolver uma ou outra, mas tem uma técnica que é infalível para qualquer método, que é a fórmula de Bhaskara. Então, para eu resolver a equação usando a fórmula de Bhaskara, ela tem que estar nesse formato aqui. A equação ax² mais bx mais c igual a 0. Ela tem que estar desse jeito. Ah, e se ela não tiver? Deixa desse jeito. Então, por exemplo, se ela tiver assim, 3x ao quadrado mais 2x é igual a 4. Não pode. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar o 4 de lado. Se o 4 está positivo, ele vem para o outro lado negativo, igual a 0. E aí vou usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é o seguinte. Ela diz que o x é igual a menos b, b é aquele número lá, tá? Mais ou menos a raiz de delta, já vou falar o que é delta, sobre 2 vezes o a. Aonde o delta
eu calculo como b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Importante, se o delta eu calcular ele der negativo, ele der menor do que zero, a equação não tem solução real. Não tem solução real. Real dos números reais. Então, quando eu for resolver uma equação, eu começo calculando o delta. Deu zero ou positivo? Opa, tem solução. Depois eu jogo na fórmula. Ficou confuso? A gente vai resolver um exemplo agora. Então, eu vou resolver para vocês aqui, tá? Usando a fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo é reconhecer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o A não tem número, então é 1. Então, 1. E o B, cuidado, não é 5, ele é menos 5. E o C é 6. Vamos calcular agora o delta. O delta vale B é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, B quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 é 1. Então, o delta é 1. Opa, vai ter solução. A fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1, sobre o a, 2 vezes 1. Menos 5, 5. Raiz de 1 é 1, mais ou menos 1 sobre 2. Opa, e esse mais ou menos? Quer dizer que a equação tem duas soluções. A equação do segundo grau ela sempre vai ter duas soluções. Uma com positivo, 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2 é 3. E o outro 5 menos 1 sobre 2, que é 2. Então a solução dessa equação, 2 ou 3. Beleza, pessoal? Então assim a gente fecha essa nossa aula de equação do primeiro e do segundo grau. Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos e nos vemos nas próximas. Tchau!